aqui para mais uma live. Hoje é dia 12 de agosto de 2020 e nós vamos falar hoje sobre a síndrome de burnout, síndrome do esgotamento profissional, e é um tema muito interessante que nós já falamos ontem, né, sobre esse tema, aprendemos um pouquinho de conceitos, dos sintomas com a professora Solange, e hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que é o professor Antônio Capuzzo. Na verdade, ontem foi com a psicóloga. Oi, Jéssica, minha amiga, um beijo para você. Ontem foi com a psicóloga Solange e nós tivemos um conhecimento muito grande sobre o assunto. E hoje nós temos o convidado, que é o doutor Antônio Capuzzo, e vai ser demais. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ele, mas ele já me falou que já vai entrar. Oi, Mari, um beijo para você. Enquanto isso, eu vou cumprimentando todos vocês. Mari, minha amiga Jéssica, como é bom ter você aqui. Meu sogro Ademir, um beijo para você, minha sogra também, um beijo. Daqui a pouco o professor vai entrar na live. Antes disso, eu vou fazer um panorama, né, sobre o que nós conhecemos e aprendemos um pouco ontem. A síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, né? Ela, num primeiro momento, parece ser uma coisa bem distante da nossa realidade. Porém, quando nós passamos a estudar, quando nós passamos a realmente analisar os sintomas, analisar como essa síndrome se desenvolve, começamos a perceber que não é tão distante assim da nossa realidade, da realidade dos profissionais. Ela é mais propensa em algumas profissões que têm o contrato direto com o público. Professora, já te vi aqui, eu vou te convidar, tá bom? Policiais, os bancários, professores, advogados, jornalistas, muitas profissões que trocam o dia pela noite, como a área da saúde em geral. Olá! Olá, vamos lá. Bem, seja... Obrigado, querida. Tive um probleminha aí no Não, meu imagina. celular, apareceu alguma coisa diferente aí, mas agora deu certo. Abri o aplicativo. Vamos lá. Boa noite, né? Eu tô... Boa noite para Boa noite. querida Ingrid. Obrigado, viu, Ingrid, do convite. Estou muito satisfeito, muito feliz de estar participando com você aqui e com todo mundo que vai assistir ou nos assistir ao vivo ou nos assistir posteriormente. Eu fico muito feliz e quero desde já registrar o seguinte, uma peculiaridade própria, né? Muitas pessoas perguntam a questão de fazer live, o motivo, se Legal. realmente vale a pena, né? Olha, vale a pena, e ainda que haja ao vivo pouquíssimas pessoas. E por que eu digo isso? Numa oportunidade passada, eu fui convidado por alguns alunos da UniCeub de Brasília para fazer um bate-papo lá com relação a um programa próprio deles. E aí, veja o que aconteceu. Eles me mandaram um rol de perguntas, e nesse rol de perguntas estava lá, olha, você falou na live com a doutora Tatiana Roxo, isso. Né? Então, veja, como nós temos uma abrangência, a live ela fica gravada, naturalmente, não todos têm acesso, né, Ingrid? Você acaba achando, poxa, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, mas enfim, o número de pessoas que vão acessar posteriormente é infinito, você não tem como mensurar. Então é muito importante, tá? Obrigado, então, Ingrid. Não, imagina. Eu estava falando aqui antes do doutor entrar que, assim, as profissões mais propensas a ter a síndrome de burnout, né? Geralmente são as profissões que têm mais contato com o público e também que trocam o dia pela noite. Mas a síndrome de burnout, ela pode se enquadrar em qualquer profissão, porque muitas vezes ela independe da atividade, mas sim do profissional, né? Da dedicação excessiva ali do profissional. Mas as mais comuns, assim, por exemplo, bancários, policiais, professores em geral, né? A área da saúde, principalmente agora na era da pandemia, né? Na situação pandêmica, muitos profissionais da saúde estão desenvolvendo essa síndrome devido a toda a pressão e a situação ali, né? De estar em muito contato com o sofrimento das pessoas. Então, num primeiro momento,
parece que falar síndrome de burnout é algo muito distante, né? Esgotamento profissional. Mas conforme você vai estudando, vai analisando os sintomas e como ela se desenvolve, você começa a perceber que está muito mais perto do que nós imaginamos, né? Sim. Então, mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria te apresentar para quem estiver aqui na live que não conhece ainda o senhor, tá bom? Eu Senhor, brinquei com pode me tratar de você, por favor, tá é, bom? Faço questão. eu ia a falar isso agora, que eu falei para você, eu não sei se eu te chamo de mestre, se eu chamo de Mestre, professor, de doutor, imagina, que isso. mas muito obrigada por ter aceitado, e eu já me sinto assim muito honrada e realmente emocionada por você estar cedendo, né, uma horinha do seu dia que é com certeza muito válida para estar aqui na live e compartilhar esse conhecimento. Então vamos lá, gente. Este é o professor Antônio Capuzzi, mestre em Direitos das Relações Sociais Trabalhista, especialista em Direito e Processo do Trabalho, professor de curso de pós-graduação e graduação, né? Palestrante da Comissão de Cultura e Eventos da OAB, que legal, coautor de livros e artigos jurídicos. Mas aqui é só um resumo, né? Porque aí tem pai, esposo, tem toda uma outras funções, com certeza, né? As funções mais importantes, viu, Ingrid? Eu tenho certeza, né? Quando você desempenha aí dentro da família e dentro do contexto amoroso, é muito válido. Fico muito feliz aí Com certeza. dessa descrição aí. E quero desde já dar o oi aqui. O Marlon é o meu sócio no escritório lá. Quero Olha dar que um legal. abraço nele aí. Tá bom? Legal, vamos lá, vamos começar. Conta um pouquinho pra gente, assim, rapidamente, um resumo da sua história, da sua carreira, pontos que você gostaria de compartilhar. Olha, a minha carreira, enfim, eu me julgo novo, né? Na verdade, Ingrid, Sim, a Luciana Sartori, obrigado, viu, Luciana? Você está presente aí, uma querida colega. legal. É, eu tenho 37 anos e eu acabei, concluí o mestrado agora esse ano, né? Demorei um Legal. pouco para ingressar nessa vida acadêmica, tendo em vista também que eu comecei a faculdade já um pouco mais tarde, entre aspas, aí, comparado, né, Luciana? É isso aí. Comparado com a maioria das pessoas, então a maioria dos colegas aí, vamos imaginar, começa com 18, 19 anos, eu comecei um pouquinho mais tarde, e, enfim, uma série de situações da vida aí, eu logo cursei a especialização e o mestrado eu releguei de fato, até por uma questão financeira e tudo mais, e disponibilidade de Legal. tempo também, para quando eu estivesse mais estável, né, na minha vida financeira e tudo mais. Então, concluí o mestrado lá no Centro Universitário do Distrito Federal, sob orientação do professor Raimundo Simão de Mello, um grande professor, uma pessoa assim excelente, domina muito o tema meio ambiente e trabalho, um dos Legal. maiores doutrinadores do país, não tenho dúvida alguma a respeito do tema, né? Um mestrado que eu já desde já indico, não é nenhum marketing não, tá? Mas eu indico porque é Uhum. muito bom mesmo, é muito bacana, um corpo docente excelente e me fez de fato, viu, de abrir a mente. Muita gente se pergunta, eu devo fazer especialização ou mestrado, doutorado? Você tem que fazer todos, na verdade. Eu acho que a especialização ela tem um viés mais prático, naturalmente, né? A pós-graduação lato sensu, na medida em que a pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, ela tem uma visão mais de índole filosófica, de reflexão de fato, né? E isso não descura de forma alguma a importância. Pelo contrário, viu, Ingrid? Eu brinco sempre que abre a tapa que nós temos instalada em nós, né? Eu chamo sempre aquela famosa, me perdoem do vocabulário, aquela tapa de burro, né? Então, parece que a sua visão se amplia. Quando você começa a ler Tá, os é uma textos, venda, né, para algumas coisas. cai a venda dos seus olhos e fala, puxa, eu não tinha pensado nisso, eu tinha aquela visão, talvez arraigada na prática, que é muito importante para se ganhar dinheiro, principalmente na advocacia, claro, mas Sim, sim. eu acho que o mestrado é muito importante. Muito importante. Quem tem a oportunidade deve fazer sim. E basicamente a minha história é essa, não vou ficar relegando aí, trazendo muitos fatos. Sou professor de graduação, né? Dou aula de Direito do Trabalho 1, Direito do Trabalho 2, Processo de Trabalho 1, Teoria Geral do Processo, que é a base
de Muito tudo legal. aí, né? E em pós-graduação também, Ingrid. Alguns programas de pós me pedem para fazer algumas aulas específicas e eu acabo atuando atendendo esses pedidos, tá? Muito legal. Eu fiz um curso recente, né, com o doutor Antônio. É que eu não consigo não falar, é automático. Tem Não falar problema. doutor, professor. Mas eu gostei muito, que foi um curso de prova, né? E eu estava realmente muito interessada no assunto e foi super esclarecedor. E também me trouxe a oportunidade de te conhecer. Então, eu me sinto muito honrada também por isso. Falando sobre o tema de hoje, né? Síndrome de burnout, síndrome do esgotamento profissional. É, uma boa notícia é que tem se falado muito sobre esse assunto nos últimos anos, né? É um assunto relativamente novo em termos de nome, de denominação e de discussão, mas já existe há muitos anos essa doença, né? Se eu posso Sim. classificar assim. Para a gente entrar no tema, eu trouxe um conceito que eu achei bem legal, para assim bem esclarecedor. Eu queria compartilhar com vocês que a síndrome de burnout é uma síndrome relacionada ao trabalho ocasionada por longos períodos de intenso trabalho que provoca o estresse crônico, esgotamento físico e esgotamento emocional ou mental, né? É legal falar sobre isso que tem alguns artigos que eu li que relata muito essa questão da autoestima, porque a autoestima do funcionário, do profissional em si, ela passa a estar intimamente ligada com o sucesso dele no trabalho. E acaba fazendo o quê? Deteriorando a vida pessoal, ocasiona a despersonificação, que é muito interessante, né? Porque ele acaba tendo um esfriamento afetivo, causa improdutividade total no trabalho, né? E na fase de exaustão, a pessoa pode chegar até mesmo ao colapso mesmo físico e mental, né? Então tem alguns sintomas que é tontura, esquecimento, problemas estomacais, gastrointestinais, enjoos, falta de atenção, concentração, e vários outros sintomas que nós falamos bastante aqui na live ontem, que foi sensacional, né? Mas é interessante relatar esse conceito, porque muitas vezes as pessoas, a partir do momento que analisam esses sintomas, começam a se identificar, né? E trazendo isso, como é uma síndrome relacionada totalmente ao trabalho, né? À atividade desempenhada, é interessante relatar algumas questões do direito do trabalho que envolve isso, né? Como, por exemplo, o que nós vamos abordar hoje, que é a síndrome de burnout como uma doença ocupacional, né? Então, eu já queria entrar nesse assunto perguntando para você o que é a classificação de Schilling, né? Que é a classificação existente aí para que você vai nos explicar melhor, mas para fazer justamente essa análise, né, da relação do trabalho e da doença. Então, o senhor pode começar a explanar. Ô Ingrid, muito obrigado, muito boa a sua explanação, bom o seu conceito. Entrando bem no ponto fulcral aí, né? Uhum. É, bem no coração do problema, nós temos o seguinte: fui buscar um conceito bem simples, inclusive eu achei ali no site da Organização Pan-Americana de Saúde, né? Eu Legal. até vou pedir licença: o estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Então, estresse Muito bom. crônico, né, no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Então, o local de trabalho ele não foi gerenciado, ele não teve a tutela adequada a fim de trazer uma rigidez mental, vamos vincular ao aspecto mental, é claro, porque é uma síndrome psiquiátrica aqui. Esse meio ambiente ele não foi tutelado adequadamente pelo empregador, a fim de promover essa saúde mental dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores, enfim. E isso, Ingrid, e todos aqui, a Antônia estava dizendo aqui, como não é uma doença do trabalho. A Antônia Ximenes, um grande beijo, viu? Nós vamos abordar exatamente esse tema, viu, Antônia? Vamos ver se a gente consegue destrinchar aí. Bom, quando se fala em, em ambiente de trabalho gerenciado com sucesso ou insucesso, me vem à mente sempre a questão do assédio moral.
tá? Eu acho que é uma figura muito Verdade. própria. Eu vou ter que fazer uma explanação introdutória, viu Ingrid? Para poder chegar no Sim, ponto sim. lá na classificação, senão eu vou sair jogando informações, talvez as pessoas possam ficar um pouquinho perdidas no conceito, já que não vai ter uma base. Bom, quando se fala assédio moral, especialmente aquele de ordem organizacional. O que é Sim. um assédio moral de ordem organizacional? Assédio moral organizacional. Né? Ou ainda, vamos expandir aqui até mesmo a nomenclatura, não tão técnica, mas ambiental. Né? É aquele assédio em que a própria gestão empresarial está contaminada. A própria organização está contaminada. Uhum. Como é que eu sei isso aí, professor? Me fala fácil, fala uma linguagem fácil, prática, para eu poder entender. Falo. Né? Cobranças abusivas de cumprimento de meta, de atingimento de metas. Olha, ô Uhum. Ingrid, se você não atingir as metas, Ingrid e todos os demais, né? Senão eu estou tratando de um assédio individual. Mas eu Não, chego no imagina. setor, né? Olha só, se todo mundo aqui não cumprir a meta esse mês, não atingir, sei lá, X pontuação, aquele que não atingir, pode ir pro olho da rua, vou mandar embora, vou dispensar. Né? Enfim, uma série de condutas patronais que não dá para elencar aqui por conta do tempo, que podem contaminar o ambiente de trabalho, ou melhor, que contaminam o ambiente de trabalho, eu não tenho dúvida alguma. E a partir disso, nós começamos a ver a figura, vislumbrar, diante desse exemplo, é claro, o assédio moral organizacional. Né? A Uhum. gestão é por estresse. A gestão empresarial está estressada. Eu brinco sempre na graduação, quando eu vou falar de assédio moral. Você já viu aquela pessoa que diz o seguinte: eu vou naquele lugar, aquele lugar tem um ambiente pesado. Chegou aquela pessoa que traz aquele ambiente pesado, deixa o ambiente pesado. Eu faço sempre essa analogia para os alunos da É graduação. muito Eu legal. brinco, né? Eu falo assim: os alunos Uhum. estão no pré-primário, estão na graduação, estão começando, então é mais fácil para compreender. Então, a síndrome de burnout, dentre outros inúmeros casos, não sou médico aqui, especialista na saúde, mas ela pode decorrer dessa situação, porque é um estresse crônico no local de trabalho. Aquela pressão é tamanha e todo dia, repetidamente, que vai se tornando algo muito pesado, muito denso para o trabalhador conseguir digerir. Né? E a partir disso, Ingrid, eu começo a produzir, eu começo a ficar cada vez mais doido, entre aspas, né, com todas as aspas do mundo aqui, eu fico cada vez mais engajado no trabalho para eu poder atingir as metas e eu não ser dispensado e eu passar uma boa imagem para o meu empregador, etc, que num determinado momento eu chego na exaustão. Né? Uhum. De forma, é claro, eu estou trazendo aqui, o Preparo Jurídico está dando boa noite, a Roberta, provavelmente a Boa dona lá. noite. Um beijo tá, para você, Roberta. Um Obrigada abraço por para presença. vocês. Você entende, Ingrid, o que eu estou dizendo? Né? Claro, estou dando um exemplo altamente abstrato, mas é como nós podemos entrar no tema. E aí, você vem e pode me perguntar, mas então, síndrome de burnout como doença ocupacional, né? Doença derivada do trabalho, posso entender como derivado do trabalho? Pode sim, né? Mas com alguns parâmetros. E o que eu quero dizer, parâmetros, eu quero trazer alguns filtros, Ingrid, jurídicos para dar amparo para os colegas que nos assistem, para que não cometam alguns equívocos, tá? Na petição inicial, quando vai elaborar a sua petição e realizar o pedido. Quando eu estou dizendo isso, não é uma crítica, não, tá? É algo como se fosse um auxílio diante do que eu venho pesquisando e venho lendo. Por quê? Quando eu faço muito reclamada, tá? Muita defesa, muitas contestações, e via de regra, a gente. Obrigado, Roberta. A gente pega uma petição inicial, realizando, por exemplo, um pedido de indenização por dano moral por conta dessa vinculação com a síndrome de burnout ou com qualquer outra doença de ordem ocupacional. Nós vemos esse pedido e falta, Ingrid, o estabelecimento do nexo. Mostrar para o Muito juiz bom. o Muito elo. legal. O elo. O que normalmente o colega faz? Marquei aqui, ó, na minha anotação.
artigo 19 da Lei 8.213. Ele vai lá no conceitinho da Lei 8.213, artigo 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho. Que ocorre, que gera perda da capacidade laborativa. Pronto. Vamos lá, resumir aqui. O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho. Ele conceitua, ele coloca aí o artigo 19 e fala, olha, excelência, essa doença veio do trabalho, portanto, o reclamante quer uma indenização de 100 mil reais, e pensionamento e tudo mais que você imagina. Só que você tem que analisar a palavrinha pelo exercício do trabalho. Pelo exercício do trabalho, logicamente, o próprio artigo está dizendo, você tem que vincular, você tem que mostrar que a doença tem que demonstrar, veio do trabalho. Não é você colocar o artigo da lei ali, jogar, descrever e falar, agora eu quero uma indenização. Olha, se encaixa. Acidente de trabalho é isso aqui. Uhum. Você compreende o que eu estou dizendo? Eu vejo isso diuturnamente, Ingrid. Direto. Sim, muito legal. Tá? Né? Direto eu vejo. E aí, tanto para causa, claro, como também para com causa. Né? Tanto para causa como para com causa. Então eu posso falar que a doença decorreu diretamente do trabalho, ou que o trabalho foi um fator agravante, né? Foi algo, diante de uma situação fática que o trabalhador vivia, levou a um agravamento do caso. Ponto. Tá? Então, não importa se é causa ou com causa, você tem que mostrar e acabou. Tá? Uhum. E mostrar como? Ah, mas o perito que vai falar. Tudo bem, doutor, é verdade, é o perito que vai falar. Né? Mas não custa, na sua petição inicial, você tentar estabelecer o nexo através de fatos, de elementos que tragam para o juiz e até mesmo para o perito mais elucubrações a ponto de ele poder tomar aquelas verdades, aqueles fatos, talvez como verdades, até mesmo presumidas, diante da ausência de contestação, e enfim, né? Aí nós vamos entrar numa seara processual. Tá? E aí, de fato, reconhecer aquela doença como proveniente do trabalho. Primeiro ponto que nós temos que analisar nesse caso concreto. A síndrome de burnout, ela foi incluída lá pela Organização Mundial da Saúde no CID, Uhum. né? Classificação Internacional de Doenças, lá CID-11 e tudo mais. Importa mencionar, eu até anotei aqui também, para não esquecer de abordar, o conceito, né, trazido dentro da própria CID é o seguinte: a síndrome de burnout é um fenômeno ocupacional e não uma condição de saúde. Muito bom. Aqui a gente já tem um problema sério, do ponto de vista da interpretação, é claro. Né? Porque, veja, a própria CID está dizendo é um problema ocupacional. A Antônia está falando, eu achei que o diagnóstico dessa síndrome será sempre decorrente do meio ambiente de trabalho. Pois é, Antônia, pois é. Nós vamos chegar lá. Se é ou se não é, depende, Antônia, do entendimento e de como se enquadra na classificação de Schilling. Né? Eu encontrei diversos julgados, seja pelo grupo 1, pelo grupo 2, pelo grupo 3. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Tá? Mas é interessante. Eu também estou tendendo, Antônia, né, a, de repente, a ir para essa mesma classificação sua ou compreensão sua. Mas vamos lá. É uma doença ocupacional, é de origem ocupacional. Então, veja, esse é um ponto importante. E aí, quando se fala em doença de origem ocupacional, eu, muito particularmente, né, e eu acho que grande parte dos estudiosos também vão concordar com o que eu estou falando, nós não podemos passar sem avaliar o NTEP, né, que é o Nexo Técnico Epidemiológico. Uhum. Mas como que eu faço isso, professor? Vamos lá. KINAI, vou pegar o KINAI da empresa e vou pegar a CID. O que é o KINAI? Eu marquei aqui para não esquecer. Atividade da empresa. KINAI, Classificação Nacional de Atividades Econômicas. KINAI. E do outro lado, CID, Classificação Internacional de Doenças. Vamos de exemplo para você poder compreender. Eu, sem síndrome de burnout agora aqui, qualquer doença. Vamos imaginar que eu estou com uma doença lombar. Pronto. Então, vou lá na CID. Qual que é
a doença, qual que é a CID, qual que é o número aí, enfim, a classificação na CID dessa minha doença lombar. ZYX10, sei lá. Então eu vou lá Uhum. no decreto 3048, vou procurar. Tem essa CID lá? Tem. Opa, achei aqui. CID tal. Tem uma tabela no decreto 3048. Eu tô com essa doença lombar. O KNAI, o número que estabelece o KNAI da minha empresa, ali, a empresa que eu me ativo, está aqui correspondente, está paralelo a essa CID. Então, por exemplo, lá no decreto 3048, para você que talvez não conheça, nós temos uma parametrização das doenças que são altamente prováveis de serem desenvolvidas dentro de um contexto laborativo. E isso quer dizer, KNAI X, né? Então, sei lá, uma empresa que se ative dentro dessa classificação nacional de atividades empresariais X, quais são os CIDs mais recorrentes? CID A, B, C, D, E e F. Então, se o meu CID, né, a numeração da CID no meu atestado médico está compreendida lá no decreto 3048 e o KNAI da empresa está paralelo a ele, ou a ela, a essa numeração da CID, Uhum. essa doença, ela é presumidamente oriunda do trabalho. Presumidamente. Muito legal. Nexo Uhum. técnico epidemiológico. Nós temos lá no artigo 21A, né, da Lei 8.213, que estabelece esse nexo técnico epidemiológico. Ele foi criado, esse nexo, essa figura foi criada, salvo engano, através de uma tese de doutorado, né, de uma faculdade de Brasília, salvo engano, e veio a constar na legislação. Vale para benefícios previdenciários, para concessão ou não do auxílio-doença acidentário ou auxílio-doença comum. Mas se aplica no processo de trabalho para fins de vinculação do nexo presumido ou não. Né? Por quê? Uhum. Dentro dessa atividade própria da empresa, por exemplo, atividade cordicana, pronto, né? Há uma probabilidade muito grande de os trabalhadores apresentarem uma bursite por conta do corte de cana, natural. Né? Há uma alta probabilidade e já está prevista lá no decreto KNAI X, que é uma usina, por exemplo, que trabalha no corte de cana, e a CID da bursite, CID ABC, pronto. Eu tenho ali estabelecido, eu fazendo essa vinculação na petição inicial, Ingrid, eu já saio, e vou falar aqui do ônus da prova, que você fez o curso lá, eu saio lindo já. Sim. Eu já saio na frente. Eu já saio ganhando. Dano eu tenho 3 pressupostos básicos, né, para responsabilidade civil. Dano, nexo e culpa. Vamos pensar assim. Né? Então, o dano eu tenho. O dano é tranquilo de eu provar. Eu consigo ali atestados médicos que revelam a minha bursite para chegar na burnout, tá? Tô fazendo isso. Para além disso, eu consigo os exames de imagem que revelam essa doença. Então, provei o dano. O dano tá tranquilo. Eu tenho que provar o nexo. O nexo, eu vou lá no decreto 3048, faço essa vinculação CID-KNAI e mostro para o juiz. Ó aqui, doutor, ó, excelência. CID aqui, KNAI aqui. Já é presumido, hein? Que essa doença essa doença é presumidamente oriunda do trabalho. Prova contrária, empregador. Ele que se vire para provar contrariamente. Se não provar contrariamente, o pedido provavelmente será julgado procedente, né? Salvo se houver outros elementos nos autos que demonstram o contrário. Essa questão, esse raciocínio que eu trouxe, posso fazer na síndrome de burnout? Posso fazer. Sim. Posso trazer essa construção, essa orientação que eu estou dando aqui, né? Estou trazendo esse raciocínio para a síndrome de burnout. A questão é saber o seguinte: eu preciso ir lá no decreto 3048 e verificar alguns CIDs psiquiátricos, vamos imaginar assim, de transtornos psiquiátricos que se relacionam com a KNAI
da empresa, por exemplo, um Da banco, empresa. etc. Eu preciso fazer isso ou não? Aí nós vamos cair no que a Antônia falou aqui. Ou, sempre que se apresentar um diagnóstico de síndrome de burnout, eu posso automaticamente vinculá-lo ao trabalho. Por É quê? uma grande discussão. Exato. Por quê? Uhum. Porque é uma doença. Vou lembrar aqui o conceito. É um fenômeno ocupacional e não uma condição de saúde. É um fenômeno ocupacional. É o que está dizendo o conceito da CID aqui. Uhum. Tá? Então, a partir. Nós temos essa primeira discussão. Eu posso vincular automaticamente, por conta de os próprios conceitos trazerem essa vinculação direta com a ocupação, ou não. Né? Uhum. É claro, eu trazer, viu, Ingrid, uma presunção absoluta, puxa, isso é muito Uhum. complicado no processo. Né? Eu acho que, ainda que não conste efetivamente a síndrome de burnout lá no decreto 3048, e confesso aqui, vou ser muito sincero, eu não me recordo ao certo se está lá no 3048, eu imagino que não. Eu posso estar extremamente equivocado. Se alguém puder me corrigir aqui ao vivo, fiquem à vontade. Tá? Eu também Mas vi. eu vou lá no 3048 ou estabeleço diretamente? Eu imagino que, ainda que não haja no 3048, né, a previsão da CID especificamente quanto à síndrome de burnout, nós podemos presumir que essa doença se originou do trabalho. Ainda não, a Antônia está falando ainda não. Então, beleza, Ah, Antônia, legal, obrigado. obrigada. Né? Então, veja, eu posso presumir que essa doença foi oriunda do trabalho, claro, relegando a possibilidade de prova contrária, aplicando uma espécie de nexo técnico epidemiológico nesse caso, mesmo que não vinculado ao quadro lá do 3048, do decreto 3048. Esse ponto ficou claro? Beleza. Sim, Para além disso, é só uma fala aí. complementação, assim, Pois uma não, querido. contribuição mesmo. Nós discutimos uma questão, essa questão de ser ou não diretamente ligado ao trabalho ontem na live, porque num primeiro momento, num conceito mais científico, entende-se que a própria pessoa, por amar tanto o trabalho, por se dedicar tanto e gostar daquilo que ela faz, ela começa a trabalhar intensamente, uma dedicação que num primeiro momento poderia não ser do ambiente de trabalho. Só que não consegue se desvincular isso da atividade que ela está realizando. Então, não tem como dizer que a síndrome de burnout ela não estaria ligada ao trabalho e ao meio ambiente de trabalho também, porque é uma coisa que vai tomando os níveis gradativos cada vez piores por causa da atividade e, obviamente, do ambiente ali do trabalho, da função exercida. Então, é difícil, na minha opinião, até mesmo desvincular isso, mesmo que se pense dessa possibilidade de que a própria pessoa começou a se dedicar excessivamente à atividade porque está totalmente ligada ao trabalho que ela está executando. Então, acredito que, na minha opinião, né, com todo respeito a opiniões contrárias, é que não tem como desligar, né, retirar isso da relação de trabalho, Desvincular. né? Desvincular. Jogar o ônus totalmente, o fato constitutivo totalmente ao trabalhador e sem Sim. qualquer presunção. Né? Perfeito. Raciocínio muito bacana. Mas veja, e prosseguindo, né, para chegar na classificação, aí eu trouxe aqui classificação de Schilling. Muitas pessoas não conhecem, não sabem do que se trata. Classificação de Schilling, eu trouxe um conceito aqui, é um instrumento de pesquisa de nexo causal, criado Muito aí pelo bom, Dr. muito legal. Schilling, né, o professor emérito Dr. Schilling, criou esse tipo de essa classificação para poder parametrizar os níveis de classificação do nexo de causalidade. Né? Então, veja, essa classificação ela vai avaliar, né, em qual intensidade essa doença, esse infortúnio, qual é o. Não vou falar percentual porque não é a palavrinha adequada, né? Mas em que medida esse infortúnio se relaciona ou não com o trabalho. E o Dr. Schilling, ele propôs 3 grupos, 3 classes, 3 classificações. Primeiro grupo, ele diz o seguinte: o trabalho é uma causa necessária.
O Uhum. trabalho necessariamente vai desencadear aquela doença, ou desencadeou a doença. Exemplo, Antônio, exemplo que não tem para onde correr. E todos os exemplos foram me dados pelo meu querido amigo médico, já falei para Ingrid, Uhum. Dr. Zé Henrique, né, um psiquiatra, diga-se de passagem, então tem amplo conhecimento desse tema, Sinto. né? E ele, ainda que não tenha dado exemplos psiquiátricos de fato, ele deu exemplos para me elucidar, porque eu estava com dúvidas de fato. Você lê e não consegue digerir. Aí eu falei, quer saber? Eu vou na fonte. Vou lá buscar com ele. Falei, doutor, me explica aí. Então, o trabalho como uma causa... O trabalho é uma causa necessária para a eclosão da doença. Me dá um exemplo que não tem para onde correr. O exemplo que ele me deu. Inalação do pó de sílica, a silicose. Né? É aquele pó que é respirado, que é aspirado pelo trabalhador e gera aquela famosa doença que no cotidiano é chamada de que deixa o pulmão duro, alguma coisa assim, como se fosse um cancro no pulmão. Né? E a pessoa tem uma certa dificuldade para respirar. Né? Ceiras. Uhum. Naturalmente, desenvolveu essa doença, trouxe ali o diagnóstico médico, o dano, mostrou o dano para o magistrado e demonstrou, comprovou, seja pela CTPS, seja por testemunhas, enfim, que atuou diretamente em contato com o pó de sílica, o nexo de causalidade já vai ser presumido naturalmente. Né? Nós temos que Uhum. avaliar, claro, o decreto 3048, como eu disse, mas eu imagino que sim, vai estar lá parametrizada essa situação e fica muito difícil, especialmente pela classificação de Schilling, você realizar a prova contrária. Salvo se o empregador disser, olha, ele trabalhou com pó de sílica aqui, mas ele trabalhou também em 10 empresas com pó de sílica. Aí fica difícil você parametrizar qual empregador é o responsável, não é verdade? Uhum. Nesse aspecto, até poderia ter uma saída, mas como regra geral, se realmente o trabalhador se ativou somente naquela empresa e só teve contato com o pó de sílica naquela empresa, fica realmente difícil demonstrar o contrário. Né? A presunção vai estar muito presente ali, especialmente pela classificação do Dr. Schilling aqui. Grupo 1, o trabalho é causa necessária. Ponto. Grupo Muito legal. 2, causa 2, né? Classe 2, classificação 2, grupo 2 da classificação de Schilling. O que o Dr. Schilling falava? Né? O trabalho pode ser um fator de risco ou contributivo. Aqui nós temos, sem dúvida alguma, a nossa querida concausa. No grupo 1, a minha querida irmã, beijo pra você, tá? No grupo 1, nós temos naturalmente uma causa, um nexo de causalidade, e no grupo 2, naturalmente, nós temos um nexo de concausalidade. É um fator de risco barra contributivo. Ele contribuiu. E aí, eu posso pensar aqui, é um episódio concorrente. Exemplo que o meu querido Dr. Zé Henrique me deu. Falei, fala aí, doutor, me explica essa classe 2. Dá exemplo palpável para eu poder entender, de fato. Né? Bom, o que ele disse aqui? Antônio, pensa num trabalhador com uma doença coronariana, que tem algum problema ali, alguma espécie, vou usar linguagens comuns, que eu não tenho nenhum conhecimento médico, tá? Mas que tem algum tipo de artéria com uma obstrução e etc. Né? Veja, esse trabalhador, em vista dessa doença coronariana, ele pode infartar. Em casa, Sim. dormindo, enfim. Mas, se ele trabalhar, por exemplo, carregando sacas de café, naturalmente aquele esforço vai fazer com que o seu órgão, ali, o coração, trabalhe de uma forma mais acelerada e tudo mais, e pode contribuir, pode agravar a sua doença a ponto de acelerar o infarto. Né? Então é um fator contributivo.
o trabalhador ele já é portador dessa doença, ele não adquiriu, ele não contraiu essa doença no ambiente de trabalho. Tá? Ele já possuía essa doença e o ambiente de trabalho foi um fator contributivo. Bem, digo a você aqui, Ingrid, e todo mundo que me acompanha aqui, para o professor Christopher Dejoux, né, ele tem um livro absolutamente maravilhoso, chama-se A Loucura do Trabalho. É um Nossa, que psiquiatra legal. também. O homem é uma maravilha, um gênio. E ele diz o seguinte: não existe as questões, as doenças de ordem psiquiátricas, os transtornos psiquiátricos, eles têm etiologia múltipla. Eles são decorrentes de vários fatores. Não tenho como precisar efetivamente, né, que aquela doença psíquica veio do trabalho. Teve um nexo causal direto. Ou seja, para o Dr. Christopher Dejoux, eu não consigo enquadrar no grupo 1. Eu não consigo falar, a depressão veio do trabalho. Inclusive, você vai achar diversos julgados dizendo, reconhecendo a depressão, o nexo de concausalidade da depressão. Mas de causalidade, não. Normalmente o perito vai avaliar dessa forma. O fulano de tal, ele teve um quadro, ele viveu uma situação muito dramática em sua vida, que fez com que eclodisse um transtorno psiquiátrico. Agora está em controle e por conta de outras situações vividas no trabalho, eclodiu novamente aquela situação e ele teve que fazer controle médico novamente. Então, foi um fator contributivo de risco para a eclosão, né, ou para a nova presença da doença? Foi. Mas definitivo não. Causal não. Foi concausal. É complicado, Legal. viu, gente? Não é tão simples. Tanto que eu falei para Ingrid, nós estabelecemos um roteiro aqui. Falei, Ingrid, não vai dar para falar tudo. Nós vamos falar do É nexo verdade. causal e vamos morrer. E vamos morrer na praia. Não dá para falar. Senão não dá. O conteúdo fica muito raso e o pessoal taca tomate em mim. Né? Exatamente, Leandro. Você tem toda a razão. O fato constitutivo, né, pode ser demonstrado pelo histórico médico. Não tenho dúvida. Sim, exatamente. Mas muitas vezes, Leandro, nós não vamos ter esse histórico médico, talvez até mesmo relatado, né, na ficha ali. Nós temos um atestado médico que relata que esse paciente procurou o psiquiatra, enfim, em determinado momento da vida, né, quando começou a sentir sintomas, e isso vai ser relegado lá para a perícia. O perito vai buscar, vai escafunchar, que nós falamos aqui no interior, né? Buscar as informações que possam dar a ele elementos de dizer há um nexo de concausalidade, porque antes ele já teve algum sintoma depressivo, né? Uma tentativa de suicídio, por exemplo, enfim. Né? Não vou A abordar aqui própria porque reclamada, né? A própria reclamada, quando vai contestar esse tipo de ação, ela já alega isso. não Ela vai tenha falar dúvida. assim, não, ele teve um outro motivo que não era relacionado ao trabalho, né? Esse vai ser o foco dela, né? Perfeito, exatamente. E aí, bom, vocês compreenderam? O primeiro, causa. O segundo, com causa. E o terceiro, que é o mais difícil de compreender. E que o José Henrique me explicou bem, não como doença psiquiátrica, mas com relação a uma outra doença, e que caiu a minha ficha, caiu a venda, né? Como eu disse. O grupo 3, a classe 3 do Dr. Schilling, ele diz: o trabalho origina um distúrbio latente ou agravador da doença, da enfermidade pré-existente. Importante isso. Enfermidade pré-existente. Falei, Zé, me dá um exemplo. Falou, tá bom. Imagina, Antônio, um trabalhador que tem uma alergia muito grande, né, relacionada a um determinado fertilizante, a um determinado produto químico. Se ele entrar em contato com o produto químico, aquela alergia, aquela doença vai eclodir, causando aí sérios danos. Se ele nunca entrar em contato com aquele fertilizante, aquele produto, nunca a doença vai se manifestar. Essa é a classificação 3 da proposta pelo Dr. Schilling. Você me fala agora,
Ah, Antônio, mas é concausal. Sim, concausal. Com causa também. Porque a doença já era pré-existente. Não foi causada pelo empregador. Claro que, em certa medida, houve uma culpa, vamos imaginar aqui, grave do empregador em o trabalhador ter o contato com esse determinado agente fertilizante, agente químico, tá? Mas, de ordem prática, tanto o grupo 2 quanto o grupo 3, nós temos com causa, só que são fatores e são exemplos bem diversos, tá? O grupo 2, o trabalho ele vai contribuir para o agravamento da doença. No grupo 3, não é o agravamento da doença, é a manifestação dela pura e simplesmente. É o Em toda a sua surgimento, né? dimensão. Uhum. Veja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora, em ambos os casos, eu vou falar, é com causa e acabou. E vou tentar cair pela metade a indenização, a responsabilidade e tudo mais. Eu não sei quanto tempo tem, mas veja só, Ingrid, Temos agora 14 minutos, mas eu vou te perfeito. avisando, tá? Tá. E aí agora eu vou chegar, talvez, lá no ponto que a Antônia perguntou. Eu enquadro a síndrome de burnout no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3. Isso que eu vou falar agora, gente, são meras ideias, hein? Por favor, não sou um especialista em burnout, não, tá? Dentro do que eu venho estudando, dentro do que nós conversamos, eu e a doutora Ingrid, e nós chegamos nessa conclusão. Veja, eu posso enquadrar a síndrome de burnout como doença ocupacional aí no grupo 1, dizer o trabalho foi causa necessária para a eclosão da síndrome de burnout? Posso ou não posso? Ora, se eu tomar como conceito aquilo que eu falei lá no início, vou virar até minha página aqui novamente para ver. Síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional e não como uma condição de saúde. Se eu levar em conta essa ideia, eu posso falar, Ingrid, é causa necessária. O trabalho foi causa necessária. O trabalho levado a efeito dentro desse contexto puramente hostil, desse ambiente de assédio moral organizacional, em que todos, eventualmente, eram xingados. Eu estava falando isso na graduação ontem. Xingados de burros, de incompetentes, de vendedores corruptos, todos os dias. E aí, a partir disso, o ser humano, no seu viés de sobrevivência, vai tentar se ativar ao máximo para poder vender, para poder fazer o melhor e não sucumbir diante daquela pressão. Eu posso dizer, o trabalho foi uma causa necessária? Dentro desse raciocínio, compreendo que sim. São só elucubrações, como eu estou dizendo. Não tem um posicionamento formado. Se eu pegar um caso para defender aqui, eu vou ver o que eu vou fazer. Vou estudar, pensar. Aqui eu estou falando, jogando ideias, parâmetros jurídicos para você poder tomar e pensar. E aí depois você me escreve no direct e fala, Antônio, estava tudo errado o que você falou, eu acho que é tudo diferente. Tá bom, não tem problema nenhum. Nós discordamos numa boa. Então, imagino que sim, diante dessa afirmação contida na própria CID, que é um fenômeno ocupacional, pode-se entender que o trabalho é uma causa necessária, portanto, nós estamos no grupo 1. Obrigado, Antônia. Puxa vida. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Tá? Então, grupo 1. Grupo 2. Posso enquadrar a síndrome de burnout no grupo 2? Olha, eu acho que aqui é o enquadramento mais fácil, Ingrid. Né, Eu também acho. É o mais fácil. Eu também acho que é mais fácil por aí. Eu consigo enquadrar no grupo 2. Eu desenvolvi síndrome de burnout, né? Enfim, dentro do meu parco conhecimento médico, praticamente nada. Eu tenho um transtorno psiquiátrico, né? Vamos lá, síndrome de burnout talvez possa se enquadrar como um transtorno psiquiátrico. E aí eu vou lá tomar a doutrina do professor Christopher Dejoux e falar o seguinte, o professor altamente renomado diz que transtornos psiquiátricos são de etiologia múltipla. Tem vários, são multifatoriais. Pronto, Ingrid. Vem de diversas causas. Não tem como afirmar veio daqui, veio dali, veio dali. Não. É como a Covid, pronto, vamos lá. Eu posso presumir que veio do trabalho?
Dependendo da situação, sim. Se o médico trabalhava na linha de frente e depois ele ficava em casa, ele não atendia no consultório em nenhum lugar, eu posso presumir. Mas eu posso afirmar, cravar, não, veio do hospital. Claro que não. Ele pode ter contraído a Covid na casa dele, de repente, sei lá, recebendo um pedido do iFood ali, do Rappi, não é? Eu Tá? vejo que o médico, por exemplo, esse exemplo do médico que trabalha na linha de frente no setor de Covid na pandemia, ele desenvolvendo um burnout, está aqui bem evidente o nexo. Isso! Muito bom também. Eu não Uhum. estou dizendo da Covid, porque parece que todo mundo está falando isso. Ah, Covid é ocupacional, ocupacional, ocupacional. É ou não é? É ou não é? Bom, concordo plenamente com você, por conta dessa exaustão de trabalho. Então, enquadrar no grupo 2 é fácil? Sim. A doença é um fator, a burnout, o trabalho foi um fator contributivo para Uhum. a eclosão da burnout? Pode ser, mas veja, Ingrid, que interessante. Nós estaríamos sendo contraditórios, porque se a burnout é um fenômeno ocupacional e ela vem Uhum. diretamente do trabalho, como é que eu vou falar que o trabalhador já tinha burnout e aí piorou? Pode ser que ele tenha desenvolvido burnout em uma empresa e depois em outra piorou. Tudo bem. Uhum. Tô esticando demais a corda, né? Tô sim, né? Mas assim, só com elucubrações para nós podermos pensar. É possível? É possível. Desenvolveu numa empresa por conta de uma extrema pressão, entrou em outra com pressão mais forte, ainda mais exacerbada. Parece que o risco subiu, foi contributivo para tornar aquela síndrome mais grave. Pronto. Conseguimos enquadrar no grupo 2. E no grupo 3, professor, consigo enquadrar ou não? Aí que tá, aí que tá o problema. Veja o que diz o Dr. Schilling. Trabalho eu não consigo pronunciar essa bendita palavra. O trabalho origina distúrbio latente agravador de enfermidade pré-existente. Posso compreender como incerto aí no grupo 3? Acredito que sim também. Fazendo algum tipo de raciocínio muito próximo com o exemplo anterior. Veja, Ingrid, trabalhei na empresa X, submetido a uma pressão imensa e sofri burnout. Tudo bem, desenvolvi a síndrome ali. Fui dispensado, enfim, pedi para sair e tal, e estou controlado, os meus sintomas, a minha síndrome está controlada. Eu entrei em uma nova empresa, não com pressões altamente superiores à que eu vivia lá, mas pressões, vamos imaginar, Ingrid, similares. E aí, portanto, houve um distúrbio latente ou agravador da enfermidade pré-existente, ou seja, levando em consideração aquele exemplo do fertilizante. Eu tenho alergia a um fertilizante. Se eu nunca entrar em contato com fertilizante, eu nunca vou manifestar. Eu tenho burnout. Se eu nunca entrar em contato com um ambiente nocivo, hostil, burnout não vai se manifestar novamente. Posso, de repente, pensar isso? Talvez sim. É o que eu vim procurando refletir durante alguns dias quando você me fez o convite. Perceba então, tem diferença, professor? Tem. Os dois são com causas. Mas veja, no grupo 2, a pressão sofrida na empresa número 2, vamos imaginar assim, foi maior e agravou a burnout. Eu Uhum. tive um agravamento daquela doença. No grupo 3, não. No grupo 3 eu já tinha a doença quietinha aqui. Eu entrei em contato com um nível de pressão X, não tão alto como no grupo 2, e eu manifestei a doença novamente. Eu manifestei novamente a doença, os sintomas, mas aqueles sintomas próprios que eu já tinha manifestado anteriormente, quando eu desenvolvi lá na outra empresa. Será que eu fui claro do que eu falei? A síndrome de burnout, eu tentando fazer uma avaliação sobre isso que você está falando e Sim. trazendo muito, bem, muito legal, porque a gente começa a pensar, né, a refletir, mas a síndrome de burnout, ela tem níveis, né, ela é dividida em Perfeito. níveis, né, primeiro um excesso de trabalho, aí depois a pessoa começa a ter
esquecimentos, e a doença vai se agravando. Então, tem uma classificação que fala assim, até um certo determinado nível é comum. Por exemplo, um estresse a mais, dores de estômago, assim, é mais comum. Porém, chega num nível que já é mais incomum e é bem mais grave. Então, acho que nesse exemplo poderia ser assim, alguém que está chegando ali num nível de burnout, às vezes nem tem a doença ainda identificada, mas a partir do momento que entrou ali na 3, na empresa 3, vamos dizer assim, aquilo se intensificou até chegar numa extrema exaustão. Então, acho que nesse ponto teria um pouco de sentido para mim, mas fica muito difícil a questão da prova e fazer É, realmente a ligação ali entre as situações, né? sem dúvida. Quando nós falamos, claro que o direito material não vive sem o processual, enfim, porque o processual que É justifica, complicado. né? Claro. Né? Mas é assim, é duro. Quando nós falamos de direito, de repente, material, nós trabalhamos com altos exemplos, até mesmo impossíveis, vamos imaginar assim, se é que eu posso falar isso, de se verificar a prova na prática, né? E, mas assim, nós temos que trazer esse tipo de raciocínio no direito material, ainda que você pense, pô, não vou conseguir nunca provar isso, esse Antônio está viajando. O cara tá, sei lá, né? Será que bebeu antes de fazer a live, para falar umas maluquices dessa? Não, não é isso. É que, de fato, eu acho que a vida acadêmica traz isso. Você tem que refletir em cima de um determinado problema e tentar enquadrar aqui, enquadrar ali. Quando eu peguei esses grupos e eu fui analisando a síndrome, puxa, como é que eu posso enquadrar aqui? Até então, eu vou confessar para vocês, até hoje à tarde, o grupo 1, eu não via qualquer chance de enquadramento, até eu encontrar. Eu fui lá na CID e vi, é um fenômeno ocupacional. Falei, puxa vida, matei. Aqui entra na 1. Né? Não sou eu que estou dizendo, não é você, não é o ministro do TST, não. É a OMS que está dizendo através da própria CID. Né? Então, quem somos nós para contestar É isso? muita discussão, né? É É um muita debate bem discussão. interessante. Então, eu acho assim Professor, pois não. desculpa te cortar, mas nós temos só 2 minutinhos, Ah, então é só aquela mensagem final e tchau, um tchau para a próxima live, né? Tem que ter ou, uma outra live, não dá para se esgotar em uma live só não esse dá, tema. não dá. Ô Ingrid, eu falei, eu vou dizer aquela famosa frase, eu te avisei, Ingrid, né? Mas olha, foi muito legal, foi muito bom, eu aprendi demais, porque quando você está falando aqui, naturalmente sua cabeça fica trabalhando, querendo Sim, pensar sim, muito, e muito. isso, aquela frase, quando você ensina, você aprende muito mais do que quando você está, sei lá, recebendo o ensinamento. Obrigado, Roberta, querida. Muito obrigado mesmo, viu? Sabe o carinho que eu tenho por vocês. Todas as suas oportunidades. Então, você Eu vou tem ter que realmente. encerrar para a gente não perder a live, mas nós vamos marcar outra então para esgotar o tema e a responsabilidade da empresa, né? Para a gente poder Sim, discutir vamos também, sim, vamos sim, vamos sim. A tá gente bom? marca e nós vamos dando aí maior seguimento nessa situação. Obrigado, Gedeão, obrigado, Gente, Leandro, obrigado, Antônia, Roberta e obrigado a Solange aqui, tá bom? um Ingrid, beijão, olha, vou ter que encerrar. obrigado. Fiquem todos Hum, com Deus. Tchau. obrigada, muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau.